Porque Jesus precisou encontrar Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Alguns lugares na terra parecem sobrenaturais, como se estivessem vindo do céu. O Monte da Transfiguração é um desses lugares. A sensação é de que a linha entre nosso mundo e o divino desaparece por um breve momento. Trata-se de um dos eventos mais sobrenaturais do Novo Testamento. Imagine uma cena: 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, são guiados por Jesus até o topo de uma alta montanha. Eles não sabem o que os esperam no cume, mas, ao chegarem lá, uma visão além da imaginação se revela diante deles. Jesus, o homem que conhecia, de repente se tornou radiante, brilhando com uma luz semelhante ao sol. Como se isso não fosse surpreendente o suficiente, 2 grandes figuras do passado, Moisés e Elias, aparecem ao seu lado, conversando com ele como velhos amigos. Ele se transfigura diante deles. Seu rosto brilha como o sol e suas vestes se tornam brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. Mas e se eu dissesse que essa montanha guarda segredos não apenas para Pedro, Tiago e João, mas para todos nós? Vamos mergulhar na história desse evento extraordinário e descobrir as mensagens mais profundas que essa experiência no topo iluminado oferece a cada um de nós hoje. Jesus não é apenas o humilde mestre ou curador que eles conheciam. Ele brilha com uma luz divina. É como se o próprio céu tivesse irrompido, exibindo sua glória ali naquela montanha. Elias e Moisés, figuras que viveram séculos antes, estão lá, conversando com Jesus como se fossem amigos de longa data. Isso é um sinal poderoso de que Jesus está intimamente conectado com a grandiosa história e as profecias de Israel. E, tão repentinamente quanto tudo começou, termina. A nuvem se dissipa, Moisés e Elias desaparecem, e Jesus volta à sua aparência normal. Mas os discípulos jamais esqueceram aquele dia. Eles vislumbraram a verdadeira glória de Jesus, um convencimento de quem ele realmente é, o Filho Divino de Deus. Eles descem da montanha um pouco atordoados e sobrecarregados. Jesus, porém, dá a eles ordens restritas para não contar a ninguém que viram até que ele ressuscitasse dos mortos. Eles obedecem, mas ficam com perguntas ardentes em seus corações, refletindo sobre o que aquela visão realmente significa e o que a referência de Jesus à sua ressurreição implica. Pedro, sempre impulsivo, interrompeu: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mateus 17, versículo 4. Talvez Pedro, em sua empolgação, deseje preservar aquele momento, criando um lembrete permanente dessa Assembleia Divina. No entanto, o clímax ainda está por vir. Enquanto ele fala, uma nuvem brilhante os cobre, e uma voz vinda da nuvem diz: Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17, versículo 5. A voz do céu lembra outro momento, o batismo de Jesus, onde uma proclamação semelhante é feita. Mateus 3, versículo 17. Essa afirmação não deixa dúvida sobre a identidade e a missão de Jesus. Ao descerem, Jesus instruiu os discípulos a manterem a visão em segredo até depois de sua ressurreição, mostrando que, embora a transfiguração seja um vislumbre de sua glória, a história completa ainda se revelará com sua morte e ressurreição. Eles guardaram o assunto para si, discutindo o que significa ressuscitar dos mortos. Mateus 17, versículo 10. Moisés, um humilde pastor escolhido por Deus para liderar os israelenses para fora da escravidão no Egito, não está imune à morte, como todos os humanos. Apesar de seu papel crucial e de sua relação próxima com Deus, ele não pode entrar na terra prometida por causa de uma desobediência anterior. No livro de Deuteronômio, está escrito: Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas ninguém sabe onde fica seu túmulo até hoje. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Embora a jornada terrena de Moisés tenha chegado ao fim, sua história não termina ali. Séculos depois, encontramos Jesus, a personificação do amor e da salvação de Deus. Enquanto Moisés representa a lei dada por Deus,
Jesus encarna a graça e a verdade que veio por meio dele. A transfiguração conecta o antigo e o novo, a lei e a graça, Moisés e Jesus. A presença de Moisés com Jesus no Monte da Transfiguração simboliza a continuidade do plano de salvação de Deus. Elias, um dos profetas mais importantes e dinâmicos do Antigo Testamento, vive em uma época em que Israel se afasta do verdadeiro Deus e adora ídolos, especialmente sob o governo do rei perverso Acabe e sua esposa Jezabel. A missão de Elias é chamar o povo de Israel de volta a Deus. O que é uma transfiguração? O que ela pode significar? Por que aqui? Por que agora? O Monte da Transfiguração não se trata apenas de uma mudança na aparência. É um testemunho profundo da natureza divina de Jesus e de seu lugar único na grande narrativa da relação de Deus com a humanidade. A Transfiguração é um momento breve em que Jesus revela seu lado divino, provando que está conectado a Deus e que continua o trabalho de líderes do passado, como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, é como um sinal que confirma suas crenças e oferece um vislumbre de coisas maravilhosas no futuro. Na Bíblia, as montanhas não são apenas grandes colinas ou lugares rochosos, são locais especiais onde eventos importantes e transformadores acontecem. Por serem altos, é como se você estivesse mais perto do céu e, de certa forma, mais perto de Deus também. Pense em Moisés e o Monte Sinai, por exemplo. É nessa montanha que Moisés encontra Deus e recebe os 10 mandamentos, leis que moldam o tecido moral e espiritual dos israelitas por gerações. A montanha se torna o ponto de encontro entre o divino e o mortal. No Novo Testamento, a transfiguração de Jesus ocorre. Os discípulos veem Moisés e Elias aparecendo e conversando com Jesus, o que não é apenas uma exibição de majestade divina, mas um momento significativo. O Monte da Transfiguração representa, em primeiro lugar, a confirmação divina. A voz do céu confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus e enfatiza a importância de seus ensinamentos. Em segundo lugar, é um lugar de revelação. Assim como Moisés recebe a lei no Monte Sinai, o Monte da Transfiguração se torna um local onde os discípulos obtêm uma compreensão mais profunda da natureza e da missão de Jesus. Em terceiro lugar, continuidade. A presença de Moisés e Elias mostra uma conexão entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus, revelando que ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Porque o Monte da Transfiguração? Esse Messias seria o sacrifício supremo, removendo os pecados do mundo e preenchendo o abismo que separa a humanidade de seu Criador. Quando Jesus se transforma na montanha, isso é significativo. Mostra a Pedro, Tiago e João um vislumbre da glória de Jesus antes de ele nascer como humano e como seria depois. Esse evento pode ser também o que Jesus insinua anteriormente, quando menciona que alguns de seus amigos o viriam em sua forma majestosa antes de morrerem. Mateus 16, versículo 28. O que aconteceu? A Bíblia não oferece um relato detalhado da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. No entanto, sabemos pelo relato de Lucas que eles aparecem em esplendor glorioso, falando com Jesus sobre sua partida, que ele está prestes a cumprir em Jerusalém. Lucas 9, versículos 30 e 31. Em termos simples, a transfiguração é um momento de conexão. Ela é uma das histórias e profecias do Antigo Testamento com a revelação de Jesus como o Messias no Novo Testamento. O passado e o presente convergem nela, revelando Jesus como o ponto de ligação entre eles. Isso sugere que eles discutem a missão que Jesus completará em Jerusalém, seu sofrimento, morte e implicações iminentes. Após o evento espetacular na montanha, onde Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, revelando sua glória divina e conversando com Moisés e Elias, o grupo desce para se reunir aos outros discípulos. O ar deve ser carregado de admiração, enquanto os 3 discípulos escolhidos tentam compreender o que acabaram de presenciar. Ao chegarem ao pé da montanha, Jesus e seus discípulos encontram uma grande multidão, incluindo mestres da lei que discutem com os discípulos. A transfiguração é um momento crucial que confirma a identidade de Jesus como Filho divino de Deus e também prenuncia a jornada que está por vir. A descida da montanha pode ser vista como uma descida simbólica aos desafios que Jesus enfrentará em sua missão. Enquanto o topo da montanha é um lugar de revelação divina,
A base é onde os problemas do mundo real aguardam, como um menino possuído por um demônio. Depois da transfiguração, Jesus começa a falar mais abertamente sobre seu sofrimento, morte e importância eminentes. A transfiguração não é apenas um momento de glória, mas uma preparação e afirmação para o que está por vir. A partir desse momento, Jesus começa a mostrar aos discípulos que ele deve ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto no terceiro dia, ressuscitar. Mateus 16, versículo 21. Em termos simples, a transfiguração é como um vislumbre momentâneo da vitória antes de enfrentar uma batalha mais difícil. Ela reafirma quem Jesus é e o que ele realizou: a salvação da humanidade. Jesus é uma resposta para o maior problema da humanidade. Ele é o cumprimento das antigas promessas, profecias e leis. Por meio dele, a conveniência se torna possível, e o amor de Deus se revela em sua forma mais plena, conectando o passado e o presente. Em Mateus 17, versículos 1 a 11, encontramos um evento profundo, que reúne muitos aspectos das Escrituras. Montanhas se destacam nas narrativas bíblicas como lugares de encontros com Deus. Moisés encontra Deus no Monte Sinai. Elias tem sua própria experiência transformadora no Monte Horebe. E agora Jesus escolhe uma montanha como palco para uma revelação crucial. Moisés e Elias, duas figuras imponentes do Antigo Testamento, estão presentes. Moisés representa a lei, tendo dado os 10 mandamentos aos israelitas. Elias encarna os profetas, conhecido por seu zelo pelo Senhor e seus confrontos com a idolatria. Sua presença com Jesus significa uma verdade profunda. Jesus é o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. Nos evangelhos, a lei refere-se principalmente à Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que contém uma mistura de história, profecia e mandamentos que Deus dá aos israelenses por meio do profeta Moisés. No entanto, a lei é mais do que um conjunto de regras. É um espelho, mostrando à humanidade suas imperfeições e pecaminosidade. Ninguém pode cumprir perfeitamente toda a lei, deixando claro que todos precisam de redenção. Em Romanos 10, versículo 4, o apóstolo Paulo afirma: porque Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Isso não significa que a lei seja irrelevante, mas que seu propósito se cumpra em Jesus. Ela aponta para ele como uma resposta à necessidade de redenção da humanidade. Em outras palavras, Jesus não descartou a lei. Ele a vive, ama e a cumpre. Nele, as sombras da lei encontram sua substância, e as profecias antigas encontram sua resposta. Por meio de Jesus, o objetivo final da lei, trazer a humanidade a uma relação correta com Deus, é alcançado. No cerne, a história de Jesus cumpriu profecias representa a promessa atemporal de Deus e seu plano para a redenção. O Antigo Testamento, uma crônica dos israelenses, está repleto de profecias sobre o Messias que viria. Essas profecias, espalhadas por séculos, são como pontos em uma tela. A vida de Jesus, detalhada no Novo Testamento, conecta esses pontos, formando uma imagem completa que mostra o plano de Deus para salvar a humanidade. Centenas de anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías prediz o nascimento de uma virgem. Muito antes de acontecer, Isaías fala sobre como o Messias sofreria, em palavras claras e emocionantes. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. A transfiguração é um testemunho notável da missão extraordinária de Jesus e um vislumbre dos reinos celestiais. É um momento em que a natureza divina e a glória de Jesus são reveladas, oferecendo um antegozo do esplendor que o aguarda após a ressurreição e da majestade a ser revelada em sua segunda vinda. A transfiguração fornece uma imagem do estado ressurreto de Jesus e sugere a glória de sua segunda vinda. Não é apenas um milagre, é uma revelação. É uma promessa do que está por vir. Um mundo transformado onde o Salvador reina em glória radiante. Esse evento não se trata apenas de uma transformação gloriosa.
a presença de Moisés e Elias, representando respectivamente a lei e os profetas, é simbólica. Ela ilustra que Jesus é o culminar de tudo o que foi profetizado e esperado. A voz do Pai ecoa dos céus declarando: "Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no." Mateus 17, versículo 5. Esse endosso divino estabelece firmemente a missão de Jesus na terra. A voz do céu não apenas afirma a identidade de Jesus, mas nos dá uma orientação: ouçam-no. Em um mundo cheio de vozes e distrações, a Transfiguração nos convida a priorizar os ensinamentos e as palavras de Jesus. Ele é a palavra viva, fonte suprema de verdade e sabedoria. Ao atender a esse chamado, alinhamo-nos com o propósito e a verdade divina. Em termos simples, a Transfiguração é um farol de esperança, iluminando o caminho para todos os crentes. Ela nos assegura um futuro glorioso que nos espera, confirma o papel incomparável de Jesus no grande tecido da redenção e nos incentiva a ancorar vidas em seus ensinamentos. Ao abraçar seu significado, não estamos apenas relembrando um evento antigo, estamos sintonizando-nos com o pulsar do amor e do propósito divino. Oremos. Pai Celestial, viemos hoje diante de Ti, lembrando o momento glorioso no Monte da Transfiguração, onde Tua luz brilhou tão vividamente sobre nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor, assim como Pedro, Tiago e João testemunharam essa manifestação divina, nós também buscamos vislumbres de Tua glória em nossas vidas diárias. Abra nossos olhos, querido Pai, para considerar os momentos divinos que colocamos diante de nós. Seja tão inspirador quanto o pico de uma montanha ou tão sutis quanto um sussurro silencioso na quietude, que Tua palavra nos guie em tudo o que fazemos. Ecoando a voz que disse: "Este é meu Filho amado, de quem me agrado, ouçam-no." Enquanto enfrentamos os desafios de nossa jornada diária, ajuda-nos a carregar as lições e inspirações da montanha para os vales de nossa vida cotidiana. Que a luz da transfiguração de Cristo ilumine o caminho diante de nós, afastando quaisquer sombras de dúvida, medo ou incerteza. Obrigado, Pai, pela certeza de que Tua glória não se limita às experiências no topo da montanha, mas está presente em cada momento, esperando que nos reconheçamos e abracemos. Que nós, como Jesus, sejamos transformados e transfigurados em Tua presença, tornando-nos cada vez mais como Ele. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.